pastor, acima de 60 anos não paga. Brincadeira, gente. Bom, vamos lá. Vamos orar pelo pastor Paulo, fez aniversário ontem. Olha, com esse eu nem pregava mais aqui. O pastor Paulo fez aniversário ontem. Meio século. E a gente quer abençoá-lo. Cláudio Fernandes, você pode abençoar seu parceiro aí? Fala Comodoro, 5.3. Libera aí, vamos estender a mão para cá. Quem quiser convidar ele para ir na vacaria. Gente, se a vacaria soubesse como eu faço propaganda dela, eu comia lá de graça. Mas quem sabe hoje Deus não toca alguém? Pastor Paulo, senti de pagar teu almoço, vamos para a vacaria. Leva quem vai orar também. Senti uma unção aí agora. Leva quem vai orar também. Amém? Vamos Amém, orar. Jesus. Vaga para mais um debaixo da figueira, né? Isso aí. Zacarias 3:10. Sempre tem. Glória a Deus. Tem vaga para mais um. Senhor, nós oramos pela vida do Paulo. Pedimos a tua graça, a tua bênção. Sabe, nós agradecemos ao Senhor por mais esse tempo, mais esse ano. Pai, assim como a tua palavra diz, que o Senhor libere saúde sobre a vida do Paulo. Nessa manhã eu oro pela saúde do pastor Paulo. Peço ao Senhor que o Senhor dê a ele saúde. Que o Senhor dê a ele força, que o Senhor dê a ele vigor. Sabe, que aquilo que o Senhor tem liberado sobre a vida dele, Aleluia. possa, Senhor Deus, em nome de Jesus, contribuir para o crescimento da vida dele, da família dele e da igreja, Senhor Deus. Que o Paulo seja de forma poderosa usado nesses tempos, pela tua presença, pelo teu Espírito Santo. Sabe, Pai, em nome de Jesus, nós oramos e abençoamos a vida do pastor Paulo. Declaramos sobre eles longevidade de dias. Em nome de E Jesus. liberamos sobre ele mais uma vez saúde de Deus. Em nome de Jesus. Que o Senhor dê a Paulo saúde, que ele possa viver, Senhor Deus, em nome de Jesus, muitos anos, muitos anos, muitos anos, em nome de Jesus. Gente, eu estou orando pela saúde dele, não é porque está acontecendo nada não, é porque é saúde mesmo. Quero trazer eu gosto de cantar, irmãos. Mas eu não vou morrer frustrado. Eu tenho certeza que a Terra da Adoração vai me convidar para fazer parte. Tantas lutas. Eu quero liberar vocês cedo para almoçar. Quantos querem almoçar cedo hoje? Só se o Espírito Santo não deixar. Deixa eu dar um abraço na minha ovelhinha lá. Eu gosto dela demais, gente. Tantas lutas, tantas dores. Me ajuda, gente. No deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. O que é agora? Vai lá, Lê. Trazer a memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer a memória, caramba, hein? Aquilo que me dá esperança. Calma aí. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti. Eu espero em ti. Deus de amor. Estou aprovado? Posso entrar no TA, na Terra da Adoração? Graças a Deus. Dá um apoio moral aí. Eu sinto que há pessoas aqui hoje que... É fácil falar de promessa, mas a Bíblia fala que a esperança tardia adoece o coração.
E quantas das vezes eu já vivi isso e às vezes nós vivemos. Nem sempre, quando você tem uma palavra profética, uma promessa, a palavra se cumpre no nosso tempo. E esse tempo que não acontece essa palavra, a gente entra meio em crise às vezes. Nós não deixamos de amar Jesus, né? Mas a gente não surtamos, mas às vezes é tão difícil você manter a tua fé, manter a tua fé na palavra que te foi liberada, né? E hoje eu quero terminar orando pela gente, porque a Regina, ela recebeu uma palavra na primícia, que um tempo foi contado. Eu queria falar um pouco sobre isso hoje, não quero me estender. Tem sentido muita gente orar mais do que falar. A gente fala muito e ora pouco. Eu estou dizendo que a gente precisa orar, a gente precisa orar. Porque a palavra, ela pavimenta, ela prepara o caminho. Mas como eu tenho sentido em Deus assim, que a gente precisa orar, porque há coisas que não vão acontecer romanticamente. A palavra foi liberada, mas há resistências. Príncipe da Grécia, príncipe da Pérsia. Quantos de nós nessa manhã, temos palavras que Deus empenhou com a gente e algumas delas ainda não se cumpriram? O que fazer? O que fazer quando as palavras que Deus liberou para a gente não estão se cumprindo? Como se comportar? Valeu, Dani. Como se comportar quando você olha e fala assim, cara, estou há 5, 10, 15, 20 anos. Nós temos duas saídas. Eu vou te propor ela. Ou você confia, ou você confia. Não tem muito o que inventar. Não tem muito o que inventar. E eu tenho certeza que, quero ser bem didático hoje, até onde eu não sei, mas eu quero ser bem didático, para você entender o que Deus quer falar com você hoje. E todos nós temos uma palavra liberada do céu sobre a nossa vida. Ouvi o profético, ouvi a palavra, todos temos uma palavra que foi liberada de alguma forma sobre a nossa vida, seja ela financeira, espiritual, conjugal, familiar. Há realmente muitas palavras que foram liberadas. Eu já recebi muitas palavras proféticas de profetas, mas eu também, quando eu leio a Bíblia, eu vejo assim, gente, 8.000 promessas estão aqui à nossa disposição. Então, eu sinto assim de verdade que, sabe o que é todo domingo após domingo? Domingo após domingo, sempre tem uma palavra para a gente. Eu estou naquele texto de eu estou naquele texto de 2 Crônicas 20:20. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Mas o que precede crer nos profetas é crede no Senhor vosso Deus. Estareis seguros. Então, você pode falar, eu tenho promessas do céu para a minha vida. Você pode falar, eu tenho. Falar palavras e promessas do céu para a minha vida. Você pode falar comigo, o Deus de promessas é o Deus de aliança. E o Paulo trouxe uma palavra sobre oferta sensacional. Sobre o nome do lance lá é favor e graça. Às vezes você pensa assim, mas eu estou orando demais, ainda nada aconteceu. E tem que orar, a gente tem que orar mesmo. A gente precisa orar mesmo. Porque eu volto a dizer, eu tenho sentido que a gente tem que falar menos e orar mais. Porque, por exemplo, a palavra é viva, a palavra é eficaz. Mas se a gente, há palavras que Deus liberou para a gente, para esse tempo, que não vão acontecer, algumas delas não vão acontecer pelo nosso romantismo, ou pela nossa legalismo, ou pela nossa boa vontade. Há palavras que Deus já liberou, que o céu liberou sobre a nossa vida, que nós vamos ter que ter hombridade, coragem para encarar o príncipe da Grécia,
encarar o príncipe da Pérsia. Porque, por exemplo, quando Deus falou que eu ia viajar, os primeiros anos foi muito difícil. Lembro uma vez que eu falei para o Dandu que minha primeira viagem, eu falei, pô, cara, eu tenho um chamado para ir para as nações. Desde que eu me converti, praticamente, um céu liberou uma promessa, uma palavra sobre a minha vida. Agora, não foi fácil. Uma vez o Dandu que falou para mim assim, Gerson, mas Sam, a primeira vez, tudo é mais difícil. Mas depois que acontece a primeira vez, em outras palavras, a porteira se abre. Há uma resistência espiritual para que as palavras do céu não se cumpram na nossa vida. Eu entro às vezes em crise nos nossos cultos, porque eu fico ali, meu Deus, Espírito Santo, tanta palavra é liberada, mas nós não somos Deus. Deus é Deus. Se toda palavra que tem sido liberada nessa casa, e eu creio que todas elas são de Deus, cara, se elas se cumprissem, ia haver uma explosão de milagres, de sinais, de prodígios, de maravilhas. Por que então que domingo após domingo, Deus está sempre liberando uma palavra, e às vezes você vai falar assim, cara, minha vida não muda, as coisas não acontecem, mas eu louvo a Deus pela sua fé, que você vem domingo após domingo, confiando naquilo que Deus tem falado para você, né? E uma coisa eu te garanto, Deus é um Deus de aliança. O homem pode falhar, mas Deus não falha. Tem coisas que o céu já falou sobre a tua vida. Eu queria que você parasse um minuto e refletisse as promessas que ainda não se cumpriram na sua vida. Reflete um pouquinho aí. Mas o culto hoje foi assim, fraquinho. Não, fraquinho não. Há a presença da glória aqui. Ele quer tocar pessoas aqui hoje. Mas pensa como está teu coração agora. Como é que você está em relação àquilo que Deus falou na tua vida? Decepcionado? Decepcionado porque as coisas ainda não aconteceram e você não vê. Eu não gosto dessa expressão, uma luz no fim do túnel. Você ainda não consegue vislumbrar uma luz para que as coisas ocorram na sua vida. Como é que está a nossa relação com as promessas e com a palavra? Eu, quando estava preparando essa palavra, eu fui remetido lá para Jeremias 29. É a coisa mais louca que tem. Porque você vê Jeremias 20, depois você lê, pode botar Jeremias 29 aí, por favor, obrigado. Botar Jeremias 29. Porque é a coisa mais louca que tem. O povo está no cativeiro, o povo está preso, famílias presas, homem, mulher, crianças, todo mundo no cativeiro da Babilônia. Deus inspira o profeta Jeremias, dá uma revelação para ele, para falar, para ele mandar uma carta aos exilados da Babilônia. E nessa carta, ela começa de uma maneira muito tremenda, porque fala assim, Deus está ungindo Jeremias para enviar uma mensagem aos exilados da Babilônia. Jeremias escreve a carta. Então, é uma coisa muito doida que Deus está fazendo. Então, eu não quero pregar o versículo 10 a 14, porque eu quero fechar com ele. Mas se você pegar o versículo 4, diz assim: assim diz o Eterno, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu desterrei de Jerusalém para a Babilônia. Então, o primeiro choque que eu levo aqui é porque nem tudo é o diabo. Quando a gente vai perdendo assim
o contato com a palavra, o contato com as promessas, o contato, o desânimo começa a nos sobressaltar, a decepção. Gente, tem crente decepcionado com Deus. Deus até entende, mas tem crente decepcionado. Com Deus. É aí que já chega. Acho que Deus olha para você e fala assim. Eu gosto dessa frase em inglês. Man plans, God man plans. Man plans, God laughs. Homens faz planos, Deus ri. Cara, eu nunca esqueci. Um dia vendo uma série, né? Então, quando eu vi aquilo ali, eu travei aquilo ali. Man plans, God laughs. Homens faz planos, Deus ri. Sabe como é que eu me senti naquele dia? O Espírito Santo rindo da minha cara. Você não sabe de nada, inocente. É assim que Deus lida com a gente. Man plans, God laughs. Homens faz planos, Deus ri. Foi um ator dessa série que falou isso. Não foi nenhuma série bíblica. Não, foi uma série. É sério mesmo. É sério. Foi uma série. Porque se Deus usou uma mula, Deus às vezes pode usar até as pessoas que a gente julga ser ímpio, até para falar com a gente. Mas quando ele falou essa frase, eu gravei, escrevi, falei, man plans, God's laugh. Homens faz planos, Deus ri. Sabe que Deus está que eu estou tentando te dizer? Que a gente não enxerga um palmo além do nosso nariz. Que nós somos seres mortais. Que é ilusão você acreditar que pode avançar como cristão ou fazer planos sem Deus. E tem planos que a gente faz. Que a gente faz planos, Deus ri. Mas é um rir, não é um rir de sarcasmo, idiotas. Ele é nosso pai. Ele deve falar assim, Cláudio, você não sabe de nada, cara, que eu estou preparando para você. Ele começa, é assim que ele fala, ele não dá assim, vocês são um bando de idiota. Não, Deus é pai. Mas ele olha para a gente e fala, você não sabe de nada que eu estou preparando para você. Você não tem ideia, nem os teus olhos viram. Não os teus ouvidos ouviram. Nem subiu no teu coração o que eu tenho preparado para aqueles que me amam. Vocês não sabem de nada, inocentes. Vocês podem fazer planos, só que nós insistimos em fazer planos. E alguns planos que a gente faz sem Deus, a gente cai na frustração. Porque a nossa grande amiga, profeta da adoração que faleceu, Ludmila Feber, gente, essa música dela marcou uma geração, né? Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você, se tentaram, e ferido perdeu a visão. Essa foi Céu com Baixo Sustenido. Não desista, não pares de crer. Como é que é? Olha, peraí, como é que é? Os sonhos de Deus. Me lembro uma vez eu li a quarta dimensão do... Gostei, Camille vai entrar também na Terra da Adoração. Gostei, Camille. Pode, irmão? Mas olha só, eu tive 5 livros, eu li vários livros, mas eu tive 5 livros que marcaram a minha vida assim e determinou o curso do meu ministério. Primeiro, não vou dizer em ordem de relevância, porque todos eles, de alguma forma, eles marcaram a minha vida. Um deles foi a quarta dimensão do Paul Yong-Cho. Eu era um crente tradicional e buscando o Espírito Santo, eu comecei a ler a quarta dimensão do Paul Yong-Cho. Eu falei, cara, que Deus é esse? Que Deus sobrenatural é esse? Que Deus é esse que você olha para uma coisa e fala, vai acontecer e acontece. Onde está esse Deus? Eu comecei a buscar, eu recebi um batismo do Espírito Santo do céu na minha vida, sobre você se mover numa outra dimensão que não é uma dimensão natural. E esse é o problema da igreja. A gente tem se movido muito no tempo da terra,
e na dimensão normal da vida. E eu sempre pedi a Deus, eu quero andar no sobrenatural. Eu quero me mover no sobrenatural. Um outro livro também que marcou minha vida foi O Vinho Novo, do Robert Dahl. Gente, esse livro marcou minha vida. Porque foi uma coisa, assim, homens que se moviam no sobrenatural. Eu falei, eu não quero ficar baseado em histórias de andar no sobrenatural só lendo o livro. Mas essas leituras, fora os outros, foi marcando a minha vida. A ponto de se Deus me deu 10 promessas, eu fiz 24. Um dia. Parênteses, você precisa identificar o que é o seu sonho e qual foi o sonho de Deus para a sua vida. Posso te garantir, vai evitar você de várias frustrações. Uma certa vez estava eu, o Espírito Santo, lá, um dia eu parei com o Espírito Santo, eu e ele. Ele me deu uma revelação, ele botou uma peneira na minha frente, uma peneira de obra mesmo, botou uma peneira na minha frente. Ele falou, Gerson, eu quero que você jogue todos os seus sonhos aqui nessa peneira. Não fale, Espírito Santo, que eu acredito. Eu falei, ok. Quando eu joguei todos os meus sonhos na peneira, ficou muita coisa em cima. Sabe como é que uma peneira funciona, né? Mas ficou muita coisa em cima. O que passou foi bênção. O que passou foi Ele quem deu. O que passou foi Ele que gerou no meu coração, que gerou na minha mente, na minha vida. Ele começou, tá vendo isso aqui, Gerson? Ó, isso aqui é fruto do vinho novo. Eu não te dei esse sonho. Tá vendo isso aqui, Gerson? Isso aqui é a 4ª dimensão. Eu falei, não, mas tá vendo isso aqui, Gerson? Isso aqui é... Ele foi me mostrando sonhos que eu construí, que não foi sonhos que Ele me deu. E essas coisas, você precisa alinhar o nosso coração com a palavra, com aquilo que o céu fala. Eu te garanto uma coisa, aquilo que Ludmila cantava quando ela estava viva é aquilo mesmo. Não desista, não pares de crer, porque os sonhos de Deus jamais vão morrer. E ali eu vi quantos sonhos que Ele começou a me ensinar. Foram sonhos que eu construí fruto da minha vontade, da minha boa vontade. Foram frutos das minhas leituras. E aquilo ali eu fui aprendendo, eu fui crescendo. Agora uma coisa eu te garanto. Tudo que o Espírito Santo estabeleceu na minha vida, se cumpriu, está se cumprindo até hoje. Porque os sonhos de Deus jamais vão morrer. Pode acreditar, eu profetizo, você tem sonhos de Deus na sua vida. Você tem sonhos de Deus na sua vida. Eu vou te garantir uma coisa: os sonhos de Deus jamais vão morrer, sabe? Então, Deus ele chega para o profeta, ele fala o seguinte, Jeremias, nessa carta, nesse conteúdo dessa carta, você começa a escrever, olha o que Deus fala. Versículo 5: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares. Gente, Deus está mandando o povo fazer isso na Babilônia. E o problema nosso é que a gente fica muito refém, a gente fica muito escravo, sabe? Só de falar do mundo. Quero dizer uma coisa para você: lá está a Babilônia. Eu quero dizer para você uma coisa: a palavra de Deus para a gente nessa Babilônia é, sabe, faz assim com a sua mão: edificai casas e habitai nelas,
plantai pomares e comei dos seus frutos. Há algo sobrenatural do céu, uma provisão do céu. Não importa como esteja a Babilônia, o governo desse mundo é babilônico, é mamônico, sei lá, esse nome nem sei se existe, mas é mamônico. Estou criando um neologismo aqui, mas eu quero te garantir uma coisa: se você andar na palavra, Deus vai fazer você produzir, você vai experimentar as maiores provisões da tua vida, nessa terra e nesse mundo. Então, você precisa entender uma coisa: quem te levou para a Babilônia? A gente tem que parar de fazer apologia ao diabo. Tudo é o inimigo, é o inimigo, é o inimigo. Eu não quero subestimar a batalha espiritual. Eu faço batalha espiritual. Falei, um dia estava conversando com um pastor essa semana, falei, eu aprendi batalha para o meu uso, para a minha casa, para a minha igreja, para a minha cidade. Eu não sou aquele cara de viajar e falar da 5ª geração de demônios. Não, eu não tenho essa habilidade. Agora, o suficiente para poder entender que nós estamos envolvidos numa batalha espiritual. E que a gente sabe. Acredite se quiser. Pode crer na graça, eu creio na graça de Deus, tu pode crer no favor, mas há uma batalha para que coisas não aconteçam na tua vida. Porque Deus sabe que se o céu for derramado sobre você, não só financeiro, em todas as esferas, você vai ser um tição tirado do fogo para essa geração, e você vai liberar a bênção de Deus para essa geração, e as pessoas vão olhar para você e vão ser abençoadas, porque você está no meio da Babilônia, experimentando o favor e a graça de Deus. Então, quem determina o curso da sua vida não é Mamon. Quem determina o curso da sua vida não é Faraó. E não importa o que você esteja vivendo, por mais que o inferno sopre, por mais que ele diga, está vendo aí, e você está todo domingo na igreja, você está ouvindo palavra profética, você está ouvindo e a vida continua assim, assim, assado. Por mais que o inferno tente te demover da sua fé, da sua decisão em confiar no Espírito Santo, eu quero dizer uma coisa para você: não importa o que você esteja vivendo hoje, é Deus quem está no governo, no controle da nossa vida. Você pode falar bem alto: Deus está no controle da minha vida. Fala incircunstancialmente: Deus está no controle da minha vida. Aí o que acontece? Então é chocante, porque a gente vive hoje uma teologia de que tudo que é bom é Deus, tudo que é ruim é o diabo. Não. A Bíblia não ensina a gente isso. Talvez essa mensagem que eu estou pregando para vocês não vai fazer sucesso nenhum para outras igrejas, outros lugares aí. Deus, as pessoas que continuem seguindo aquilo que o céu tem dado para eles. Agora, uma coisa eu posso te garantir, sabe? Deus está no governo da nossa vida. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, nos currais não haja gado, no campo não haja mantimento, todavia, diz o profeta, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Sabe por quê? Diz Abacuque. Sabe por que eu me alegro nele? Porque Jeová, Iavé, o Senhor, Ele é a minha força. Você pode falar: Iavé é a minha força, e Ele me faz andar nos lugares altos. Ai, tem umas 4 minutos. Ai, que pena. Queria que você... Não, eu não quero liberar vocês tarde, não. Mas eu estou queimando. Agora você vai, nesse ínterim todo, você vai ver os versículos 5, 7, 9, 10. Você vai ver que vai acontecer um fenômeno ali.
profetas se levantam. A pior tragédia que pode acontecer para uma igreja é quando Deus está fazendo coisas no governo e profetas se levantam dizendo assim diz o Senhor, como quando Deus não manda falar. O que aconteceu foi que Jeremias falou: o que está acontecendo? Jeremias manda uma carta falando: ó, eu desterrei vocês para a Babilônia, eu enviei vocês para a Babilônia, mas tem profetas no meio da Babilônia falando assim: não, Jeremias está errado. Quem é crente tudo dá certo. Quem é crente não vive afrontas. Quem é crente não vive, e quem é crente não vive, não passa perrengue financeiro. E quem é crente está sempre com portas abertas. E quem é crente está sempre tudo acontecendo de bom. Os profetas estão lá na Babilônia falando coisas que Deus não mandou falar. Quando na verdade Jesus no Sermão da Montanha diz: o sol vem sobre justos e injustos. E agora? Que Deus suscite aqui profetas e profetisas que falem assim diz o Senhor quando Deus manda falar. Nós não estamos aqui para sermos animadores seus. A igreja não precisa de animação. A igreja precisa de revelação. De revelação. A animação seria agora falar: fica tranquilo, as portas já estão se abrindo, 300 portas estão abrindo. Mas o que acontece? Deus fala: Jeremias, tem gente no meio da Babilônia falando coisas que eu não mandei falar. É ilusão. Eu desejo que o ministério profético e a igreja, como igreja profética, que a gente seja verdadeiro com aquilo que o céu está falando para a gente. E temos tentado ser. Temos tentado. Eu falei: se eu fosse Deus, como é que é o nome daquele filme de Jim Carrey? Como é que é o nome dele? Que ele se faz Deus por 24 horas? O Todo-Poderoso, né? Gente, aquele filme é muito barato. O cara tentou ser Deus por 24 horas. Se embananou, se enrolou todo. Eu às vezes falo assim: Espírito Santo, se eu fosse você, eu já saberia o que fazer nessa igreja. Eu já saberia como eu poderia mudar o destino do Gerson, como eu poderia mudar a situação da Jaque, como eu poderia mudar a situação da Espírito Santo. Poxa, gente, ora. Se eu fosse você, vou falar: alô, verdade, que eu não sou Espírito Santo, nem sou Deus, mas há um Deus verdadeiro que está no controle da nossa vida. Deus não precisa de amuletos, não precisa de nada. Agora prestem atenção. Deus nesse tempo, Ele vai fazer a gente fazer as coisas mais loucas. Eu estava num tempo assim, Deus falou assim: dá um relógio para esse empresário. Eu falei: dá um relógio para o empresário, dá um relógio para ele. Empresário não precisa de relógio, está cheio da grana. Porque Deus, Ele cria situações para testar nosso nível de obediência e revelar o nosso coração. E eu cheguei e ainda fiquei meio assim, ainda falou: não fala expressão que eu acredito. Eu nunca dou nada para ninguém que não me custe nada. Eu sempre dou, tudo que eu dou tem um preço. De verdade. Eu não dou assim: esse aqui está sobrando. Eu dei um dos melhores relógios que eu tinha. Calhou de eu ir no lugar. Estava com o meu relógio. Relógio importado. Ele falou: pega esse relógio e dá para ele. Eu falei: não acredito. A mulher fala: Espírito Santo, você não conhece ele, não. Ele não precisa, não, Espírito Santo. Ele não precisa de um relógio meu. Ele pode comprar 30 relógios desses que eu estou dando para ele. Dá para ele o relógio, Gerson. Eu peguei o relógio e dei. A pessoa começou a chorar. Sabe por quê? Porque existem formas de você destronar Mamon na vida de uma igreja. Mamon nunca vai governar essa igreja em nome de Jesus. I have a dream. Eu tenho um sonho. A gente poder se ajudar. A gente poder distribuir, ajudar, socorrer. Eu
Essa semana um pastor me chamou, fui atender esse pastor, fui lá na igreja dele. Falei, vamos tomar um café, num local, uma cafeteria. Não, eu sou sufeteria, porque eu não gosto de café, eu tomo suco. Eu falei, eu não gosto de... Ele falou, pastor, eu preciso ir na minha igreja lá, porque eu quero conversar com você sobre a minha vida. Eu falei, tá legal. Eu percebi que ele não queria falar nada em público. Não era nada de pecado, não. E ali, eu pude ver assim, como Deus, Ele está no controle da vida das pessoas. Como Deus, Ele não perde o controle da nossa vida. E a gente conversava sobre isso. A maioria dos pastores que eu canto fala assim, Mamon está destruindo a igreja. Mamon está destruindo a igreja. Sabe? Como Mamon destrói uma igreja? Primeira coisa que ele faz é quando a gente não vive o cristianismo, quando a gente não vive o cristianismo, a gente vive o capitalismo. A gente inverte os sistemas. Somos cristãos, mas vivemos como capitalistas. O que é o capitalismo? Qual é a base do capitalismo? Olha a definição de capitalismo para a gente encerrar. Não quero terminar antes de meio-dia. Qual é a definição de capitalismo? É uma organização econômica baseada na propriedade privada e no lucro. Lucro é o combustível do capitalismo. Se você traçar um paralelo entre capitalismo e cristianismo, o capitalismo fala, acumula para ter. O evangelho fala, dar e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Então nós somos às vezes crentes, mas temos vivido um capitalismo, a gente não dá nada para ninguém. Sabe o que Deus fez quando eu dei esse relógio para essa pessoa? Deus estava quebrando na minha vida, falando assim, Mamon não pode governar nunca a sua vida. Se você não consegue fazer nada por ninguém, se seu dinheiro é só para você, se você não consegue tirar um dinheiro para dar 1 quilo de arroz para alguém, seu dinheiro é só para pagar as suas necessidades, seu dinheiro é só para, eu vou dar um testemunho, irmão, todo dia quando eu acordo, eu sempre falo, Espírito Santo, quem eu vou abençoar hoje? É uma banana, sei lá. Mas eu te garanto uma coisa. Se você viver o que está escrito nessa palavra, Deus vai ser fiel. Pode acreditar. O problema nosso é que a gente quer prosperar e quer avançar e quer vencer do nosso jeito. E vou te falar, você até vai prosperar do seu jeito. Mas vou te dizer uma coisa. Uma coisa é prosperar segundo Deus, outra é segundo Mamon. Deus tem prosperado a nossa igreja, eu posso te garantir. Deus tem prosperado a nossa igreja. Desde 2019, da pandemia, a gente nunca deixou ninguém que a gente estabeleceu como princípio de cesta da bênção sem comprar. A pandemia passou, Deus tem nos abençoado. Porque afinal de contas eu creio na Bíblia. A Bíblia fala que Deus vai transformar a nossa igreja em celeiros. Você pode falar, Deus transformou a GPN em celeiros. Então é uma palavra do céu para a gente. Às vezes o inimigo fala, não, pandemia passou, não vai passar. Não. E para terminar, temos 3 minutos. Deus, Ele vai quebrando toda a estrutura materialista na nossa vida. Quando eu penso que Ele já me quebrou todo, Ele me manda dar um relógio, que eu amava aquele relógio. Manda eu dar um relógio suíço. Depois que eu dei, eu pesquisei. Falei, meu Deus, se eu soubesse, não dava. Não, estou brincando. Sabe por quê? Porque a maior arma contra Mamon é você dar.
Eu quero terminar dizendo isso. Nossa igreja tem feito tanta coisa. A gente nunca chega aqui na frente exigindo que você seja dizimista, exigindo que você... Sabe por quê? Aprendi desde a minha infância espiritual. O governo da igreja é do Espírito Santo. Não dá mais para a gente ficar brigando, dá o dízimo do bruto ou do líquido, dá dízimo. Irmão, esquece isso. Eu já estou numa outra dimensão. Eu estou numa dimensão já, né? Eu não quero, Deus, o Espírito Santo não é dono dos meus 10%, Ele é dono de tudo. Vai dar relógio, eu já dei carro, dá relógio, dá carro. Quando Ele é o Senhor de tudo, você faz o que Ele manda. Você não fica mais nesse... Vou dar, não vou dar, vou dar, não vou dar, vou dar. Não, nós já estamos num outro patamar já. Estou falando assim, a igreja. Eu creio. E eu quero terminar com isso. Eu creio na promessa. Vocês vão mamar das riquezas das nações. Guarda essa palavra de hoje. 11h57. Deus já está se movendo no mundo aí. Mas eu vou dizer uma coisa. Deus está nos dando as riquezas das nações. Nossa identidade é nações. Deus está nos dando as riquezas das nações. Irmãos, somente obedeça. Deixa Deus fazer o que Ele quer fazer. Se Ele falar, dá, faz, porque Deus está totalmente no controle da nossa vida. Um beijo, um abraço. 11h58. Não dá tempo da gente orar. Se for orar, vai acabar 1h da tarde. Logo mais, estamos aí novamente. Um beijo, um abraço. Tchau.